Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês, nessa nossa longa jornada que está sendo a resolução do PET, o Plano de Ensino Tutorado que foi disponibilizado para todos vocês pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Meus queridos sobreviventes do The Walking Dead da vida real, chegamos aí ao volume 6, ao módulo 6, a segunda semana do volume 6 do PET. E a temática da aula de hoje é uma temática muito importante, porque ela mistura muito história e geografia, parte de geopolítica. A gente está trabalhando muito com a atualidade quando a gente vai falar sobre conflitos regionais do mundo atual. Antes de eu começar a falar sobre toda essa problemática que nos insere em um ano tão atípico como 2020, olha para cima. Você está vendo essa logo aí, né? Essa logo que a gente conhece como Escola Online, a quem realmente não conhece, vem comigo, galera, porque é o seguinte, o projeto Escola Online, onde eu estou inserido e vários outros colegas, é um projeto onde você vai encontrar em várias mídias sociais, como é o caso do Facebook, como é o caso do Twitter, o nosso Instagram, que vem sido usado para colocar informações positivas, como cronograma, com dia e hora do lançamento das aulas do PET, informações sobre vestibulares, quiz, entre várias outras coisas, e claro, aqui no YouTube. No YouTube você tem um canal, nós temos um canal, porque ele é seu também, onde você vai encontrar todas essas informações, inclusive sobre o PET. E olha, galera, para você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, porque isso é muito importante. E olha, galera, tem uma novidade boa chegando aí. Ó. Vocês estão vendo aí embaixo que agora a gente está criando para vocês uma plataforma onde você vai encontrar material, você vai encontrar também aulas, tudo mais organizado. Então, para quem tiver curiosidade de saber, vai lá, clica em www.plataformaescolaonline.com.br, tá? Então, essa plataforma realmente é algo inovador para que você tenha um ensino de qualidade. Então, para a gente começar o nosso ensino de qualidade aqui na resolução do PET, vamos fazer o que é de praxe, que a gente sempre faz? Bora lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar sobre conflitos regionais do mundo atual. Bom, quando eu falo sobre conflitos regionais, vejam vocês, os conflitos mundiais do pós-queda do Muro de Berlim, ou seja, galera, eu estou falando aqui sobre o fim da Guerra Fria, perfeito, galera? Alguns falam 89, outros falam 91, estão interligados com uma nova ordem mundial. Então sai a ordem bipolar e a gente começa a aceitar uma ordem multipolar, onde o sistema de exploração intensifica e surgem muros mais cruéis. Então a gente que achava que o Muro de Berlim era o Muro da Vergonha, vão ser erguidos muros mais vergonhosos. Os povos, devido ao crescimento das desigualdades, lutam por igualdade e oportunidade, onde o capitalismo cria setores que não deseja mais explorar, deixando populações à própria sorte. Consequentemente, há uma busca dos povos por qualidade de vida e de direitos sociais. Então, nesse mundo que a gente vive atual, onde a gente achava que o problema era a Guerra Fria, conflitos a todo momento, eclodem. O mundo contemporâneo é mais conturbado. Por que ele é mais conturbado? Devido a conflitos armados, as guerras que a gente vê, luta por direitos, direitos das minorias, direitos de igualdade, crises econômicas, atos de terrorismo. Nós tivemos há pouco o que aconteceu na França, na cidade de Nice, tivemos em Viena. Então, eventos que até então são muito recorrentes na Europa. Problemas sociais, questão da riqueza e pobreza, além das radicalizações de posições, como o fundamentalismo, que é a base de muito movimento terrorista, as disputas por terra, água e recursos energéticos. Prestem muita atenção, porque muita gente alega que a gente pode ter uma guerra futura sobre água. Ainda existem os interesses das indústrias bélicas. Para quem não assistiu, vai lá, assiste O Senhor das Armas. Muito bacana para você entender aquela utopia que a gente imagina de termos uma paz mundial. Enquanto houver indústria bélica, é muito pouco provável que essa paz venha a acontecer. Ok, galera? Então vejam vocês, os Estados Unidos adotam a guerra preventiva. Lembra os americanos agora, com a derrota do Trump, eleição do Joe Biden, você realmente vai romper um pouco aquela linha republicana. Lembra do George W. Bush, quando ele propõe a guerra ao terror, contra a ideia do terrorismo? Então, os americanos adotam uma guerra preventiva contra qualquer país que represente uma ameaça.
a intenção era impor uma ordem unipolar, atacando o Afeganistão e o Iraque, ganhando livre passagem, água e petróleo em uma região que liga a África, Ásia e Europa, conhecida como Oriente Médio. Para quem conhece, galera, o Oriente Médio, tá aqui, essa regiãozinha, vejam vocês, que ele interliga Ásia, Europa e África, beleza? Em 2010, a chamada Primavera Árabe, movimento que radicaliza, muda a forma de pensar em relação aos governos autoritários, porque durante muito tempo, o Oriente Médio, vários países eram governados pela ideia da teocracia, representantes que se consideravam como o quê? Líderes de Deus. Inclusive, muitos países do Oriente Médio, eles têm na Sharia, que é a lei islâmica, uma lei que é superior à própria Constituição. Então, em 2010, a chamada Primavera Árabe assiste a levantes populares, que a partir das redes sociais, que foi o canal de comunicação e de união, levaram o povo a ir às ruas e protestarem devido ao desemprego, à falta de políticas públicas, à luta pela liberdade e igualdade de direitos. Inclusive, você tem uma imagem muito agradável, mas é o florista na Tunísia que ele vai botar fogo no próprio corpo em função de um protesto, diante de uma medida autoritária que é feita em relação à sua banca de flores. Tá? Com a Primavera Árabe, galera, ditadores foram depostos. No entanto, os governos passaram a ter dificuldades de alcançar desenvolvimento econômico e social. Tentaram implementar a distribuição de renda e os respeito aos direitos humanos. Mesmo assim, existe muita dificuldade. Lendo o artigo, as pessoas discutem o quanto é difícil implantar a democracia em regiões onde se prevaleceu o medo. Nós temos uma imagem muito agradável. Aqui você tem o cadáver de Muammar Gaddafi, um líder, ditador líbio, da Líbia, tá? E que realmente acaba sendo usado como exemplo dessa destituição de governos autoritários. Beleza, galera? Então, olha só. As instituições financeiras do mundo passam a decidir os rumos do capital financeiro, ou seja, bancos, conglomerados, as grandes instituições capitalistas decidem o rumo desse capital financeiro especulativo, sem ter que consultar os estados nacionais. Notem que hoje bancos, empresas, as multinacionais ou transnacionais, que é o termo que mais se usa, elas representam muito mais o poder econômico, ganha-se até mais do que o próprio país, já que o fluxo de capital com a globalização é livre. Nesse mundo globalizado que a gente vive, em função de velocidade de informação, há um fluxo muito grande de capital especulativo em bolsa. Os países do mundo têm cada vez menos poder de ação para garantir melhores condições para o povo, o que aprofunda ainda mais conflitos, pois o mundo está cada vez mais desigual. É aquela história que a gente colocou. Se nós pegarmos as 30 maiores fortunas do planeta, reza a lenda que eles resolveriam o problema de meia população mundial. Então, meio mundo teria o seu problema solucionado se você dividisse a fortuna dos 30 maiores bilionários do planeta. O mundo passa por diversos conflitos após a queda do Muro de Berlim, como o desmembramento da Iugoslávia, por exemplo, que levou a um conflito ético-religioso, como a política de limpeza étnica, não sei se vocês vão lembrar, de um cara chamado Slobodan Milosevic, que na Sérvia persegue minorias croatas, sérvios, além de conflitos do Oriente Médio, que é uma questão problemática pela questão do petróleo, pela questão da religião, da geopolítica, como vimos, a questão palestina, que busca a ideia de um Estado independente, o caso do Irã, o Afeganistão, o Iraque, lembra da famosa Guerra do Golfo? Em 11 de setembro de 2001, atentado às Torres Gêmeas, as lutas populares do norte da África, onde você vê movimentos de libertação, você tem o Boko Haram na Nigéria e no Oriente Médio que levaram à queda de ditadores. Você tem também conflitos na contemporaneidade, como é o caso do Brasil, a questão indígena, movimentos por direitos. Inclusive nós tivemos há pouco o caso absurdo com a Mari Ferrer, quando você vê um julgamento colocando a mulher como que vítima, colocando como culpada, e a gente populariza a cultura do estupro. Perfeito? Então são conflitos que não se dissipam com o fim da Guerra Fria. Show, galera? Então vamos lá. Agora que você já aprendeu sobre os conflitos regionais do mundo atual, e temos inúmeros conflitos, responda as perguntas de acordo com o texto. De acordo com o texto, aqui estão interligados os conflitos pós-queda do Muro de Berlim. O que ele está falando, galera? Os conflitos estão interligados à ideia de uma nova ordem mundial. Porque acaba com a ordem bipolar e você assume uma nova ordem mundial. Muitos acreditavam numa multipolaridade, inclusive se discutiram se a gente poderia estar vivendo uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Lembra o Trump falando sobre a ideia de vetar o TikTok?
Então, quer dizer, a gente pode estar vivendo essa ideia de uma nova Guerra Fria dentro de uma esfera multipolar. Então, olha só, galera, de acordo com o texto, os conflitos mundiais do pós-queda do Muro de Berlim estão interligados com uma nova ordem mundial, onde o sistema de exploração intensifica e surgem muros mais cruéis. Para você entender o que eu estou falando, galera, olha só, você tem absurdos. Eu tenho aqui, galera, o Muro de Israel, conhecido como o Muro da Cisjordânia, que em 2002 começa a ser construído numa distância de quase 880 quilômetros, que coloca, divide o quê? Povos por causa da questão religiosa. Nós temos também aqui o muro em Tijuana, no México, onde o Trump vem o que bater muito pesado por causa de imigrantes, de aproximadamente 1.100 quilômetros, que você tenta conter a entrada de imigrantes. Lembra dos coiotes? Você tem também o que, galera? Tá na região ali de Ceuta e Manilha, na região do Marrocos, de pessoas que tentam, Manirra no caso, que tentam entrar no território espanhol, ultrapassar ali a Península Ibérica. Temos no Chipre. Então a gente achava que o Muro de Berlim era vergonha, mas temos muros muito mais cruéis. Perfeito? Então é bom a gente ficar atento a isso. Vamos lá, galera? Por que o mundo atual é mais conturbado? Galera, uma série de fatores, mas se nós seguirmos o texto, o que o texto coloca? De acordo com o texto, o mundo contemporâneo é mais conturbado por quê? Conflitos armados, lutas por direitos, crises econômicas, atos de terrorismo, problemas sociais, além das radicalizações de posições como o fundamentalismo, que é combustível, como eu já falei, para grupos terroristas, disputas por terra, água e recursos energéticos. Ainda existe o interesse de indústrias bélicas. Então, galera, esse mundo conturbado que se almejava, que se esperava uma paz pós-Guerra Fria, foi uma utopia. Inclusive, nós temos aqui a imagem, né, galera, de grupos terroristas que, de certa forma, colocam, né, fundamentam o seu interesse acima de qualquer coisa. Quando você tem os jihadistas, né, a questão daquele conflito clássico entre sunitas e xiitas, nós temos hoje o Estado Islâmico e o problema na Síria, como eu já falei, o problema no Brasil de sem tetos, sem terra, o problema com os indígenas. Nós temos também problemas por minorias, como é a questão do direito das mulheres, que ainda em vários pontos do planeta, inclusive no Brasil, são objetificados, são tratados como objetos. O caso clássico, não fiz questão de colocar, quando nós tivemos aí, no dia 7 de novembro, uma manifestação por Mari Ferrer, em Santa Maria. Então, galera, vejam vocês que o seguinte, os conflitos continuam existindo e as indústrias bélicas continuam lucrando e muito. Show, moçada? Então, vejam vocês. Cite algum desses conflitos. Galera, a gente poderia ficar horas aqui e até brinco que nesse momento, ei, Galvão, me dê a solução. Peço ao professor Galvão também para falar um pouco mais disso. Coloquei aqui, galera, que além dos conflitos do texto, olha lá, além dos conflitos citados no texto, como é o caso da Iugoslávia, como a gente vê o desmembramento e o surgimento de novos estados nacionais, como a Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, as questões étnicas de desmembramento, que realmente é uma questão complicada. Existe a questão religiosa, a geopolítica econômica no Oriente Médio, a Guerra do Golfo, que é um cenário curioso, não sei se vocês vão lembrar, por exemplo, da famosa tempestade do deserto, quando então invadem o Iraque, em função do Saddam Hussein, na época vivo, ter ocupado o Kuwait, a questão síria, como eu acabei de falar com vocês, o Estado Islâmico, o ISIS, o grupo Boko Haram, que é um grupo fundamentalista islâmico na Nigéria, os constantes ataques terroristas, como eu falei para vocês, nós tivemos na França, nós tivemos na Áustria, os movimentos separatistas, muita gente vai lembrar que houveram, por exemplo, na Espanha há pouco tempo a questão da Catalunha. Então, são alguns desses conflitos. Temos aqui, galera, olha só, o símbolo do Boko Haram, que é um movimento, como eu falei, que motiva conflitos. Então, gente, a todo momento os conflitos nos cercam. E aí a geopolítica fala melhor do que a história. Beleza? Então, vamos lá, galera. 4. E aí uma coisa que eu achei muito legal. O PET começou a trabalhar com questões do quê, galera? Com questões objetivas. Porque você também, que de repente está no segundo ano, pode tentar vestibulares seriados, pode fazer o Enem como treineiro. Então, olha aqui, olha. Dentre os principais conflitos e impasses étnico-territoriais na região do Oriente Médio, um deles se caracteriza pela luta para a criação de um Estado nacional, que abrigaria aquela que é a maior nação sem pátria do mundo. O texto se refere... Galera, aqui eu vou falar um pouquinho, mas eu vou pedir o seguinte, para vocês pedirem ao professor Galvão. Ei, Galvão, diz o Kurdistão,
Ei, Galvão, explica o Kurdistão. Por quê? Olha só, o texto não fala disso. Então você tem aqui alguns povos, curdos, turcos, povos da Mesopotâmia, povos bascos, aos palestinos. Mas vocês têm que ter noção que a maior nação sem pátria atualmente, com cerca de 30 milhões de pessoas, é o povo curdo. Tá? E esse povo curdo, galera, que hoje, vejam vocês, se localizam aí em cerca de entre 6 territórios, entre a Turquia, Síria, Iraque, Irã, Armênia e Azerbaijão. Então eles reivindicam o direito de ter uma pátria. São antigos o que, galera? Descendentes da civilização mesopotâmica, são adeptos do islamismo e eles vêm brigando por ter uma pátria. Tá? E aí, como eu falei, lembrem, peçam lá no nosso canal: ei, Galvão, e o Kurdistão? Fala onde está seu curdo, aonde bota o Kurdistão. Então fica atento que é uma questãozinha boa para se discutir. Beleza, galera? Então vamos lá. Questão 5. Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são, atualmente, manifestações de hostilidade frequente contra estrangeiros, ou seja, quando estrangeiro eu falo muito sobre a ideia do imigrante. Perfeito, galera? Os países onde mais intensamente tem ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça. Repara, são países que têm uma economia estável e que sofrem muito com a chegada de imigrantes, que buscam, em função de dificuldades de suas regiões de origem, tá, galera, melhorar as condições. Então vejam vocês, sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos. Que conflitos são esses, galera? Olha só, você quando fala de atos de vandalismo contra o imigrante, você adota uma postura racista, uma postura xenofóbica contra os imigrantes que, de certa forma, durante muito foram explorados por esses mesmos europeus e que agora vão buscar direitos. Então a gente percebe o seguinte, que eu estou falando aqui, por exemplo, esses conflitos, vejam só, tá? São civis e militares relacionados às formas históricas de exploração dos países do chamado Terceiro Mundo? Bom, eu acho que tem mais do que isso, tá? Porque como a gente vê, tem uma conotação racial, tá, galera? Então se a gente for pegar as outras alternativas, ligado ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia, no contexto globalizado das grandes migrações internacionais, opa, racismo, xenofobia, imagina hoje como é que é viver na França, como é ser um muçulmano que de certa forma tem uma vida normal, como é ser um muçulmano nos Estados Unidos, brasileiros sofrendo um movimento de xenofobia na Austrália, Nova Zelândia. Então isso é um fenômeno muito atual, tá, galera? Cuidado. Então, entre imigrantes de diversas nacionalidades que invadem a Europa, atualmente na disputa por empregos e por melhores condições de vida. Então, olha só, então se a gente for voltar no texto ali, o que ele está falando? Se trata de conflito, tá? Vejam vocês, entre imigrantes. O conflito não é entre os imigrantes, é entre os países de origem, os países que recebem e os imigrantes. É o francês contra o armênio, é o alemão contra o sírio, tá? É o holandês contra o argelino, tá? Então não é entre imigrantes, é entre o europeu e o imigrante. Letra D. Culturais, principalmente causado por conflito armado entre países católicos e protestantes. Isso já aconteceu na Irlanda. Não sei se alguém de vocês já ouviu, quem curte YouTube, galera. A Irlanda ela teve um movimento chamado IRA, o Exército Republicano Irlandês, que era um movimento terrorista católico, que buscava a libertação. Tanto é que depois você tem a Irlanda e a Irlanda do Norte, tá? Aí você tem também a questão étnica e social, decorrendo das dificuldades de desenvolvimento de países europeus, em continuar a sua industrialização nos setores tecnológicos de ponta. Quer dizer que a Europa tem dificuldade? Pelo contrário. A dificuldade vem, por exemplo, da Ásia, da África e da América, que os imigrantes buscam oportunidade. Então, dentro do texto, acho que o melhor encaixa é a ideia do quê? Do racismo e xenofobia. É muito ruim ver imagens como essa, quando você vê placas tipo pare com a imigração e volte para sua pátria. Ou então essa charge que mostra a União Europeia excluindo o imigrante. É engraçado, em 2018, a França se sagra campeã mundial, bicampeã mundial de futebol, na Copa do Mundo. E muitos têm que lembrar que o futebol foi praticado por esses filhos de imigrantes. Você pegar o Mbappé, entre outros nomes que a gente pode estar lembrando, Keita, perfeito? Então isso mostra que é um movimento atual, e como eu disse, história e geografia dialogando muito bem. Então
Então, galera, mais uma vez, muito obrigado. Quem tiver oportunidade, vai lá, se inscreve no canal, visita a plataforma, porque, repito, vem coisa boa por aí. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.